Posso ouvir um amém? Amém, amém, glória a Deus por isso. Quantos aqui já ouviram falar sobre as 5 linguagens de amor? Quantos aqui já ouviram falar das 5 linguagens de amor? Existem linguagens dos quais você ministra amor para as pessoas e você também recebe o amor das pessoas. As 5 principais linguagens de amor são tempo de qualidade, toque físico, presentes, palavras de afirmação e serviço. Eu, em especial, a minha linguagem de amor que eu gosto de receber, amor das pessoas, são palavras de afirmação. São palavras de afirmação. Eu quero dizer para você que no meu último aniversário, 23 de setembro, alguns dias atrás, o meu tanque emocional por ser amado através de palavras de afirmação encheu. Eu fui contabilizar mais ou menos a quantidade de mensagens que eu recebi tanto no meu WhatsApp quanto nas minhas redes sociais e deu em torno de umas 300 mensagens. E eu queria dizer para você o segredo disso, que não é porque eu sou o pastor da igreja, também, mas eu acredito que não é só por ser o pastor da igreja, porque é algo que de forma diária e de forma intencional eu semeio na vida das pessoas. Quantos aqui já receberam uma mensagem do pastor Willy no dia do seu aniversário? Levante a sua mão. Olha aí a quantidade de pessoas. E olha que a nossa igreja tem aproximadamente, nós reunimos 1000 pessoas, contando com os núcleos a cada fim de semana. Eu faço questão, não recebi uma mensagem sua, pastor Willy, então me mande sua data de aniversário, que eu vou ter o prazer de mandar uma mensagem para você. Por quê? Porque eu faço questão de mandar a mensagem no dia do aniversário? É só para receber de volta? Não. Eu sei que o aniversário é o dia de celebrar a vida daquela pessoa. O dia do aniversário é o dia de reconhecer, de valorizar aquela pessoa. Por isso eu sou muito intencional nessa semeadura de semear mensagens de aniversário. E eu queria compartilhar com você algo sobre isso, sobre uma lei. A lei da semeadura. Eu queria compartilhar sobre a lei da semeadura nessa noite, porque a colheita, querido, que você deseja, ela está diretamente ligada à semente que você planta. A colheita que você deseja está diretamente ligada à semente que você planta. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas capítulo 6, no versículo 7 e 8. Obrigado, estamos adaptando essa nova tecnologia aqui. Vamos lá, Gálatas 6, 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você aqui, nessa verdade de Gálatas, é que tudo aquilo que a pessoa semear, isso ela também colherá. Então, não só no aspecto físico. Então, quando nós falamos de semeadura, você de repente pode lembrar lá das aulas da escola, quando a professora pegava o feijão, e vamos fazer o feijão crescer, e colocava o feijão no copinho, com um algodão, e aí nós ficamos ali esperando o feijão crescer, e você vê aquela semeadura e a consequente colheita, o crescimento daquele feijão acontecer. Nós não vamos falar apenas do aspecto físico da semeadura, mas nós queremos falar das consequências espirituais que nós temos quando nós também colocamos em prática a lei da semeadura. Então a Bíblia diz que quem semeia atitudes, quem semeia comportamento na carne, ou seja, quem semeia maldade, quem semeia fofoca, quem faz intriga, quem vive fazendo confusão, a Bíblia diz que vai colher corrupção, vai colher destruição sobre a sua vida. E o outro lado também é verdadeiro. A Bíblia diz que quem semeia para o Espírito no campo das atitudes, no campo das escolhas, no campo das decisões, também vai colher espiritualmente, vai colher eternamente. Então nós estamos diante de uma lei espiritual, a lei da semeadura. Diga assim comigo, a lei da semeadura. E como que essa lei funciona? Nós pegamos as leis naturais da agricultura
e trazemos para uma realidade espiritual, para o nosso entendimento acerca dessa lei. Então, como essa lei funciona? O meu tema hoje com você será: você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. E vamos ver, de acordo com os princípios da palavra de Deus, como essa lei, ela funciona. Meu primeiro ponto com você: colhemos aquilo que semeamos. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado o primeiro ponto, para ficar bem registrado, porque é o ponto principal dessa palavra. Vamos lá? Colhemos aquilo que semeamos. Gálatas 6, versículo 7. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, o que nós queremos destacar aqui, em primeiro lugar, que nós colhemos exatamente, diga assim comigo, exatamente. Nós colhemos exatamente aquilo que nós semeamos. Colhemos aquilo que nós semeamos. Então, nós podemos determinar qual é a colheita quando nós escolhemos qual é a semente que nós plantamos. Ou seja, se você plantar feijão, você vai determinar qual vai ser a colheita. Você vai colher feijão, ok? Então, no reino de Deus, nós podemos chamar essa dinâmica de semeadura e de colheita de efeito bumerangue. De efeito bumerangue. Quantos já viram essa brincadeira com bumerangue? Levanta a sua mão. Eu queria que você visse como acontece essa dinâmica, né? Então, a pessoa lança o brinquedo lá, né, o bumerangue, e ele, quando manejado corretamente, ele vai voltar para aquela pessoa. Então, o que significa, o que é o efeito bumerangue no reino do Espírito? Tudo que vai, volta. Diga assim comigo, tudo que vai, volta. Olha o que Jesus disse sobre tudo que vai e volta. Lucas capítulo 6, versículo 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nessa parte da medida recalcada, sacudida, transbordante, todo mundo quer, porque é a promessa desse texto. Mas existe um se, e a Bíblia está dizendo aqui sobre não julgar, porque de forma certa não seremos julgados, não condenar para que não sejamos condenados. Então essa parte do versículo aqui, ela está estimulando eu e você a não fazermos o mal, porque se fizermos o mal, isso vai voltar para nós. Mas o texto também não está falando somente acerca de não fazer o mal, e sim também de fazer o bem. Quando Jesus diz, perdoem e serão perdoados. Ou seja, o que a Bíblia está estimulando eu e você fazermos? O bem. Em primeiro lugar, sempre o bem. Fazermos sempre aquilo que é correto no caso do perdão. Então, você quer ser perdoado pelas pessoas? Em primeiro lugar, libere perdão. Essa é a dinâmica do reino de Deus. E nessa mesma linha o texto diz aqui, deem e lhes será dado. Então, queridos, tudo aquilo que você faz, seja de bom ou seja de ruim, tem um potencial de voltar para você. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Então diga assim comigo, amém e misericórdia. Amém, porque de bom volta, e misericórdia para coisas que infelizmente ainda não estamos andando no princípio e às vezes semeando na carne para a nossa vida e na vida de outras pessoas. E eu queria compartilhar alguns versículos com você nessa área de semeadura. Salmo capítulo 7, versículo 15 e 16, olha o que a Bíblia diz. Olha a lei do retorno, olha o bumerangue acontecendo, vai e volta acontecendo. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Então a ideia aqui é de alguém que cavou uma armadilha para outra pessoa cair, mas a armadilha se voltou contra ele mesmo. A violência recaiu contra a sua própria cabeça. Então a sua maldade recaiu sobre si. Lei da semeadura. Tudo que vai,
Volta, obrigado. Gostei aí que uma criança falou tudo que vai e volta. Eu gosto é disso. Amém. Provérbios capítulo 11, versículo 24, 25. Há quem dê generosamente vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Queridos, a maioria desses textos que eu estou utilizando com você, eles podem ser pontualmente aplicados aqui no momento em que nós ministramos ao Senhor com dízimos e ofertas. Porque a lei da semeadura, ela também se aplica nas questões financeiras, nas questões materiais. Não somente na área de palavras, de pensamentos, de decisões, mas também na nossa vida financeira. Então eu queria compartilhar com você algo que aconteceu comigo esse ano e que teve esse efeito de vai e volta. Todos os anos eu faço questão de, no aniversário de uma pessoa em especial, semear um presente financeiro. Então não dou nada para essa pessoa material, mas dou uma oferta generosa na vida dessa pessoa. Eu e minha esposa, nós sabemos quem é essa pessoa. E é tão interessante que nesse ano, no meu aniversário, eu recebi colheita relacionada com essa semeadura. Uma pessoa completamente diferente, como eu te disse, só eu e a pastora Luana sabemos quem é essa pessoa que eu faço questão de honrar anualmente no seu aniversário. Uma pessoa completamente diferente semeou na minha vida. E foi uma semeadura dobrada, em dobro. Queridos, por que eu estou te contando isso? Efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. O meu coração, quando eu honro essa pessoa, estou honrando como quem honra a Deus. Como eu posso honrar a Deus que eu não vejo, se eu não honro as pessoas que eu vejo constantemente? Então eu faço isso por uma questão de honra, nunca é porque eu vou dar e a promessa é que aquilo vai voltar duplicado ou triplicado para mim. Em primeiro lugar, uma questão de honra, Então, pode ser que a colheita ela não aconteça de forma material. Porque tem tantas bênçãos sobre as nossas cabeças, Tem proteção, tem provisão, tem livramento, tantas e tantas bênçãos do Senhor que elas voltam como chuva sobre as nossas cabeças. Então você precisa entender que a semeadura e a colheita, ela não só se limita nesse campo financeiro, mas também é tão importante nós falarmos sobre isso, porque a nossa vida cristã equilibrada é uma vida onde essa área financeira também é uma vida saudável diante do Senhor. Mas nós também precisamos entender que isso, essa lei da semeadura, ela abrange as atitudes, diga assim comigo, atitudes, decisões e palavras que eu e você, nós semeamos na nossa vida ou na vida de outras pessoas. Então, tudo aquilo, querido, que você semeia espiritualmente na vida das pessoas, tem um alto potencial de colheita. Por isso, essa é uma palavra de reflexão. Porque às vezes nós talvez estamos semeando na vida de outras pessoas ou na nossa própria vida padrões de maldade, ou padrões de incredulidade, ou situações realmente distantes da palavra do Senhor, e como a palavra diz aqui, espiritualmente, tudo aquilo que você semeia, você vai colher. Olha só o que Provérbios capítulo 22, 8 e 9 diz: quem semeia a injustiça, colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado. Diga um amém comigo. Pois reparte o seu pão com o pobre. Então por que o generoso ele vai ser abençoado? Está muito claro aqui no versículo, porque ele reparte o pão com outra pessoa. E isso aqui não tem nada a ver com a questão de merecimento, no sentido de que nós não precisamos da graça de Deus, ela já é de graça, nós temos bênção por causa da graça de Deus sobre a nossa vida, mas nós quando olhamos na ótica e no prisma da lei da semeadura, existe
escolha e existe consequência. Existe causa e existe consequência. Ou seja, existe plantio e existe colheita. Então você decidiu repartir o que você tem com outra pessoa, a Bíblia diz que aquilo tem um alto potencial de retornar para você. Oséias capítulo 8, no versículo 7, falando a respeito da má semeadura. O texto diz: eles semeiam vento e colhem tempestade. Ou seja, existem boas semeaduras e existem semeaduras ruins. Existem pessoas que semeiam coisas que têm um alto potencial destruidor, como uma tempestade. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Diga assim comigo: e não haverá exceção para ninguém. Numa outra tradução da Bíblia, na Almeida Ferreira e Corrigida, essa mesma parte, não haverá exceção para ninguém, está escrito: nisso não há acepção de pessoas. Nós temos um Deus, eu e você, nós temos um Deus que não faz distinção de pessoas, mas nós temos um Deus que olha para as nossas atitudes, e as nossas atitudes, sim, elas estão sendo, por Deus, Ele faz acepção de atitudes, sim. Então, de pessoas, não, mas das nossas atitudes, sim. Então, não há distinção entre uma pessoa ser mais importante ou menos importante para Deus, mas as nossas atitudes, sim, elas são distinguidas pelo Senhor, e nós somos recompensados de acordo com a reciprocidade. Então, de acordo com elas, haverá reciprocidade. Então, em primeiro lugar, diga assim comigo: colhemos aquilo que plantamos. Colhemos aquilo que plantamos. Nosso segundo ponto: colhemos na proporção daquilo que nós semeamos. Então, o primeiro ponto aqui quer muito dizer a respeito do tipo de semente que você está semeando. E o segundo ponto vai falar aqui da questão da proporção daquilo que você está semeando. 2 Coríntios capítulo 9, no versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Em especial, o apóstolo Paulo, aqui nesse texto aos Coríntios, ele está fazendo uma coleta financeira. É como se ele estivesse aqui na ordem de culto, ministrando essa palavra: quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, fartamente colherá. Então, queridos, nós precisamos entender que essa é uma dinâmica do reino de Deus. Se uma pessoa, por exemplo, ela semeia a sua horta, a horta da sua casa, ela vai colher na proporção da sua semeadura. Se uma pessoa semeia uma chácara, por exemplo, que é intermediária entre uma fazenda, e uma horta, aquela pessoa ela vai colher de forma proporcional. E se uma pessoa semeia uma fazenda, ou seja, campos enormes de plantio, a colheita dessa pessoa também será proporcional à sua semeadura. Então, em primeiro lugar, nós podemos escolher qual será a nossa colheita de acordo com aquilo que nós estamos semeando, de acordo com o tipo de semente, mas também nós podemos ser intencionais, diga assim comigo: intencionais. Intencionais com respeito à dimensão, à proporção da colheita. Então, quando nós falamos nessa questão da proporção, nós podemos falar sobre dois aspectos enquadrados aqui na lei da semeadura, que diz respeito ao quanto nós semeamos e que diz respeito à recorrência com que nós semeamos. Então diga assim comigo: quanto semeamos e a recorrência com que nós estamos semeando. Diga comigo: recorrência. Então, quanto semeamos e com a recorrência que nós estamos semeando. Então, quanto plantamos? Em primeiro lugar, então alguém simplesmente ele pode pegar tudo que tem, toda a sua semente, toda a semeadura que tem nas suas mãos e semear tudo de uma vez. Aquela pessoa, logicamente, ela vai colher de acordo com aquela semeadura. Então vai colher uma vez só,
muito bom, ela está semeando, vai haver colheita. Mas também nós podemos aplicar esse princípio da recorrência. Ou seja, ainda que aquela pessoa tenha muitas sementes nas suas mãos, mas ela vai lançando aquelas sementes de forma processual, de forma contínua. Então ela não usa tudo. Com o tempo ela vai, de forma recorrente, semeando aquilo que ela tem nas suas mãos. Gálatas 6, capítulo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Então, qual é a ideia da recorrência? A Bíblia diz aqui: não nos cansemos, ou seja, é cíclico, ou seja, de ter uma continuidade, ou seja, não pegar os dois, o quanto plantamos e recorrência é uma bênção. Mas eu creio que nós podemos ser mais intencional aplicando essa lei da semeadura de forma constante no nosso dia a dia, ou seja, não nos cansando de fazer o bem, ou seja, algo contínuo, algo cíclico em nossa vida. Ou seja, a ideia é: vai semeando, vai colocando a sua semente, não apenas de uma vez só, mas de uma forma recorrente, como a palavra diz, não desanimando. Qual é o oposto de desanimar? Perseverar. Diga assim comigo: perseverar. Então, não desanimando, mas perseverando, fazendo aquilo de forma recorrente. Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 6, fala um pouco para complementar essa dinâmica da recorrência. A Bíblia diz: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Então a dinâmica aqui: eu pela manhã semeio, e também em outra situação pela tarde eu semeio também. Ou seja, essa coisa de estar continuamente, de forma recorrente, semeando. Ou seja, essa ênfase na recorrência é muito importante. Então, por exemplo, se nós temos alguém que está reclamando que não está ganhando presente. Então vamos supor, uma pessoa que diz assim: poxa, eu não ganhei nenhum presente no meu aniversário. Queridos, a pergunta que eu faço para você é: será que você também está presenteando outras pessoas de uma forma contínua e recorrente? Então muitas vezes a pessoa está reclamando por que ela não está recebendo colheita. Porque às vezes ela não está semeando, ela não está aplicando, ela está negligenciando os princípios da palavra de Deus nessa área. Então, por exemplo, uma pessoa que é simpática, eu vi aqui o José Elias. Cadê o José Elias? Levanta a mão, José Elias. Está ali o José Elias, por isso que ele está na atmosfera. José Elias é uma das pessoas mais simpáticas que eu conheço aqui na nossa igreja. Sempre está com um sorriso aberto, né? O pessoal da Amor em Ação ama o José Elias. Eu creio que o José Elias por aí ele recebe talvez uma cara feia, uma pessoa talvez arrogante, mas eu acredito que na maioria das vezes o José Elias colhe também simpatia com respeito aos relacionamentos que ele semeia. Estou certo ou estou errado, José Elias? Porque ele é tão simpático, a colheita que ele tem também é de simpatia com respeito a eles. Então, por exemplo, uma pessoa que trata os outros de uma forma educada, de uma forma cordial, de uma forma honrosa, com certeza também está colhendo isso de volta. Agora, se você é um brucutu do deserto, se você é uma pessoa extremamente arrogante, extremamente orgulhosa, extremamente pessimista, eu acredito, por causa da lei da semeadura, que você também está colhendo isso sobre a sua vida. Essa é a lei da semeadura. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Eu queria que nós fizéssemos uma dinâmica agora para você ver o tanto da importância de nós semearmos coisas boas na vida das pessoas. Você vai virar para uma pessoa que está do seu lado e vai sorrir para ela. Sorrir para essa pessoa que está do seu lado. Quero ver todo mundo sorrindo um para os outros. Eu creio que quando você sorriu para essa pessoa, um sorriso aberto você recebeu um sorriso aberto de volta.
Então, por exemplo, a pessoa que está reclamando, meu Deus, nessa igreja, ninguém sorri para mim. Nessa igreja, na hora do conexão, eu me sento porque ninguém cumprimenta a minha mão. Queridos, nós precisamos refletir, não ficar esperando que as pessoas façam isso por nós. Nós devemos ser aqueles que criam causa e consequência. Nós devemos ser aquela pessoa que sorri para os outros e recebe aquela semeadura de volta. Isso é uma coisa muito, muito simples que eu e você, nós devemos fazer. Mateus 7, capítulo 12 diz: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Queria que você lesse comigo esse versículo de Mateus 7,12. Vamos lá, pela fé? Vamos ler juntos? Vocês. Essa aqui é a famosa regra de ouro. Diga assim comigo, a regra de ouro. A regra de ouro diz: tudo que você quer que seja feito a você, façam em primeiro lugar aos outros. E eu queria te colocar aqui a famosa, cotidiana, habitual, mensal cena do supermercado. Pode colocar para mim a foto aí do carrinho de supermercado. Você, lógico que você com a sua imaginação santificada, vai imaginar esse estacionamento lotado de carro. Lotado de carro. Então você está apressado, aperreado, tem que comprar uma coisa rápida, urgente, necessária, e você se desloca ao supermercado e encontra uma vaga distante. Só que quando você chega próximo daquela vaga que aparentemente está livre, o que acontece quando você chega na vaga? Um carrinho de supermercado ocupando aquela vaga. Agora, qual é o sentimento do seu coração quando você parou na frente daquela vaga e aquele carrinho está naquela vaga? Qual foi o sentimento? Raiva. É isso mesmo, é isso que o pastor tem também. É raiva. O porquê que a pessoa fez isso? Poxa, ela não está pensando nas outras pessoas. Mas eu queria agora que você pensasse em uma outra situação. Você foi lá, abriu a porta ou pediu para sua esposa ir lá retirar o carrinho. Você vai, faz as suas compras. O que você faz com o carrinho que você pegou? O que você faz? Ah, mas tem muito crente aqui, olha. Geralmente, nós deixamos o carrinho no mesmo lugar. Nós ficamos muito indignados, porque um carrinho está ali no lugar. Mas muitas vezes, o que nós falamos? Ah, existe alguém pago aqui pelo mercado para deixar esse carrinho no lugar. Eu deixar esse carrinho naquela longura, nesse sol de 42 graus que está hoje? Eu não. Queridos, nós precisamos ser a pessoa que cria causa e consequência. No nosso curso de criação de filhos, existe esse modelo aqui, esse exemplo do carrinho de supermercado, para que os pais possam modelar os seus filhos. Eu faço muito isso com os meus filhos, porque eles perguntam: papai, por que o Senhor vai voltar? E eu digo para eles: porque assim, meus filhos, eu não gostaria de encontrar a vaga que nem o papai encontrou aqui hoje, assim, né? Ou deixar um carrinho aqui no meio do nada. É uma questão de caráter cristão. O que eu uso, eu entrego de volta no lugar, mesmo que os outros não façam. Então, queridos, pasmem, como sempre eu faço isso, como sempre é um hábito do meu coração, deixar o carrinho de volta no lugar. Na maioria das vezes eu encontro a vaga sem nenhum carrinho no lugar. Então seja a pessoa que cria causa e consequência. Seja essa pessoa que, em primeiro lugar, faz aos outros o que você gostaria de receber. Então quem aqui gostaria de que o Brasil se transformasse num país honesto, num país sem corrupção? Levanta a sua mão. Quem gostaria? Ô esperança da glória. Mas comece com você. Comece com você sem furar uma fila. Comece com você deixando um simples carrinho de supermercado no lugar do carrinho de supermercado. Seja você a pessoa
que um líder, por exemplo, que quer que a sua autoridade seja respeitada, seja honrada, seja isso, fazendo isso para as pessoas que estão acima do seu nível, ou para as pessoas que estão também no seu nível. Então, poxa, eu não sou respeitado, os meus liderados não me respeitam, não me honram. Vá investigar a sua vida se de repente você não é aquela pessoa que está desonrando ou desrespeitando as suas autoridades. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse primeiramente com você. Essa é a lei da semeadura, tem um alto potencial de retorno. Pastor Josué Gonçalves, ele disse o seguinte: se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou. Na lei da semeadura, plantar é opcional, colher é obrigatório. Colher é obrigatório. Essa é a hora que você pega o seu celular, você tira uma foto do telão, você marca a igreja e marca o pastor para os seus amigos, domingo que vem, virem com o seu convite, vendo que você estava na igreja. Amém? Vamos dizer juntos essa frase? Vamos lá? Se você não gosta do que está colhendo, olhe para trás e veja o que plantou. Na lei da semeadura, plantar é opcional, colher é obrigatório. Então, em primeiro lugar, colhemos o que plantamos e, em segundo lugar, colhemos na proporção daquilo que semeamos. Em terceiro e último lugar, para nós orarmos, colhemos no tempo certo. Diga assim comigo: no tempo certo, colherei. Olha só o que está escrito em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, precisamos sempre semear para colher, precisamos sempre semear e vamos colher na proporção daquilo que vamos semear, e a Bíblia diz, não nos cansemos, temos que ser recorrentes naquilo que estamos semeando, e a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, diga mais uma vez comigo, no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Querido, no tempo de Deus haverá colheita sobre a sua vida. Vou dizer mais uma vez agora, vou te dar a oportunidade de ser um crente pentecostólico e dizer um glória a Deus. Querido, no tempo certo haverá colheita sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas vezes nós queremos aplicar o tempo de Deus com relação, semelhando o tempo natural das coisas. Então, vamos pensar lá no milho. O milho é plantado, a semente do milho é plantada, aquela planta, ela germina, ela cresce, a espiga começa a aparecer, dentro da espiga vem todos, né, os milhos ali, né, que estão ali, os grãos de milho, e aí você sabe, quando o cabelinho, né, vem para fora, que está na hora de colher aquele milho. Mas não é dessa forma que acontece de forma espiritual. Não é dessa mesma forma. Não existe o tempo, né? Então, vai colher ali em torno de 3 meses. Espiritualmente, tudo é no tempo de Deus. E eu gostaria de ilustrar com você o que aconteceu na vida de Mardoqueu, o tio da rainha Ester. Ester, capítulo 2, no versículo 2... no versículo 21 ao 22, a Bíblia diz, um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Ester, que, por sua vez, passou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. Nós temos aqui a descrição de Mardoqueu, tio da Ester, fazendo bem. Ele ouve que a vida do rei estava sendo ameaçada de morte, que uma conspiração se levantaria contra o rei. Ele ouve aquela informação, ele não fez de se desentendido, ouvindo aquilo que aconteceria com o rei Xerxes. A Bíblia diz que ele vai, manda a informação para Ester, ele se manifesta, ele diz que haveria uma conspiração. Aquela conspiração, ela foi confirmada, ela foi desbaratada, a vida do rei Xerxes foi poupada,
mas nada aconteceu com Mardoqueu. Ou seja, ele estava fazendo como no texto de Gálatas, não se cansando de fazer o bem. Ele fez o bem. Ele fez o bem para o rei Xerxes. Mas a Bíblia diz que em aquela situação especial, nada aconteceu. Ou seja, a colheita não veio naquele momento mediante aquela semeadura de bem. Mas a Bíblia diz que num devido momento, no momento onde o rei Xerxes, o Mardoqueu, mais precisava, no momento de maior tempestade da sua vida, o favor de Deus o alcançou. A Bíblia diz que o rei Xerxes, ele perdeu o sono. Ele era uma pessoa normal como eu e você. Quem já perdeu o sono? Levanta a mão. Perdeu o sono. E ele, numa tentativa de voltar ao sono, ou já que o sono, eu perdi o sono, ele trouxe entretenimento. Aquele entretenimento não preencheu o buraco ali de dentro dele. E a Bíblia diz que ele manda chamar as crônicas do reino. Os seus oficiais trazendo a crônica do reino para que ele lesse as crônicas. Eu fiquei pensando assim, gente, quando o negócio é de Deus, olha até o livro que é acessado para ser lido, crônicas. No nosso livro de crônicas na Bíblia é só falando nome atrás de nome. É o fulano que foi parente do fulano, do ciclano. É um livro assim bem interessante, vamos dizer assim, para descobrir situações históricas. E o rei Xerxes está lendo aqui as crônicas, quando ele chega no nome de Mardoqueu. E ele fala assim, o Mardoqueu trouxe uma informação de que uma conspiração havia se levantado contra mim. A conspiração ela foi desbaratada, né? Descobriram isso. As pessoas elas foram, né? Quem estava fazendo a conspiração foram ali julgados. Mas o que aconteceu com Mardoqueu? Ele perguntou: o que aconteceu com esse homem que fez o bem para mim? Eles falaram: nada aconteceu. A partir daqui, queridos, nós temos o favor de Deus, o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele vai chegar na minha vida e na sua vida. O tempo de Deus chegou na vida do Mardoqueu. A Bíblia fala então que o Mardoqueu foi honrado. O que eu posso, olha o favor de Deus sobre a vida de Mardoqueu. O rei falou: o que eu posso fazer para honrar esse homem? Queridos, Deus, a quem nós haveremos de prestar contas da nossa vida. Deus, ele tem a sua honra no devido tempo. Deus tem a sua honra no devido tempo. O nosso papel, fazer o bem. O nosso papel, semear o bem. O nosso papel, exercitar os princípios. O nosso papel, andar de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o Mardoqueu, depois desse tempo, ele se tornou o segundo mais importante daquele reino. Olha a honra de Deus, olha a semeadura, o poder que uma semeadura ela tem, porque alguém decidiu plantar, alguém decidiu fazer o bem. Eclesiastes capítulo 11, no versículo 1, eu já li um versículo desse texto, e esse versículo aqui me intriga muito, porque a Bíblia diz: olha, atire o pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Todas as vezes que eu lia esse texto aqui, eu lia ele de uma forma visual e de uma forma realmente bem assim, amor, como é que faz quando as crianças, literal, né? De uma forma literal. Eu sempre fui muito apaixonado por pão, por isso eu faço jejum de pão, porque é um negócio que eu amo demais. E eu sei que o pão, quando você atira, coloca água sobre o pão, ele se desfaz. E aí eu ficava pensando, a correnteza do rio vindo, levando aquele pão que eu atirei sobre as águas, e eu ficava intrigado, mas como algo que se desfaz na água vai voltar? Eu ficava muito intrigado, porque eu vi isso literalmente. Mas, queridos, é isso que Deus faz sobre a nossa vida. Aquilo que você decide semear tem um alto potencial de voltar para você. E volta para você como uma chuva de bênçãos espirituais sobre a sua vida e sobre a sua casa. Então a Bíblia diz: tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É recompensa do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Amém? Amém. Queridos, dependendo daquilo que você planta, eu queria que colocasse aqui, vou colocar a imagem de duas árvores. Uma das árvores é o nosso pé de cuscuz, né? Já ouviu falar? O IP, o pé de cuscuz.
Queridos, o IP, uma vez plantado, semeado, há 5 anos se passam para que ele comece a florescer. Então existem tipos de semeadura diferentes, tempos de semeadura. Já a outra árvore, pode colocar o carvalho. O carvalho, ele atinge a idade madura com 40 anos. 40 anos. Então existem semeaduras que nós colhemos em pouco tempo, e existem semeaduras que nós colhemos com o tempo. Então isso fala muito a respeito da questão e do fator tempo. O que é que Deus trabalha no nosso coração? A paciência. Diga assim comigo, paciência. Porque, queridos, sempre haverá tempo, e diante do tempo nós precisamos lidar com a paciência. Queridos, Deus, Ele entende as coisas que eu e você não entendemos. Deus, Ele conhece coisas que eu e você não conhecemos. Por isso Deus tem processos na nossa vida. Por isso, como a Bíblia diz, existe tempo de Deus para tudo. E é Deus que governa esses processos na nossa vida. Coloque a mão no seu peito e diga assim comigo: ó minha alma, espera em Deus. Espera em Deus. Tome posse desse fruto do Espírito chamado paciência. A semeadura que você está fazendo diante do Senhor, na vida das pessoas, chegará o tempo de Deus para a sua vida. Eu posso ouvir um amém? Um outro princípio dentro dessa lei da semeadura e da colheita diz respeito ao seguinte: nós não precisamos compreender o processo, nós só temos que praticá-lo. Então tem pessoas que elas querem esgotar a via completa do entendimento de como as coisas vão acontecer, para depois elas falarem: não, agora que eu esgotei, que eu sei todo o processo, que eu sei tudo o que acontece, agora eu vou decidir se eu vou semear. Querido, e não pode ser assim, porque quando você age dessa forma, você está agindo com incredulidade. Você está agindo com incredulidade. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Essas dinâmicas de semeadura são dinâmicas de fé, onde eu e você somos estimulados a exercitar a obediência. Marcos capítulo 4, no versículo 26 e 27, a Bíblia diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sua semente sobre a terra, dia e noite, estando ele dormindo ou acordado, a semente gemina e cresce, embora ele não saiba como. Então Jesus está dizendo aqui como acontece o processo, como essas leis são aplicadas na nossa vida. A semente, querido, ela vai geminar, ela vai crescer, e você não precisa compreender como isso acontece. É um processo de Deus. Então a semente, querida, ela não vai germinar pelo quanto você entende daquele processo. Ela não vai germinar pelo entendimento de quem plantou. Ela vai germinar somente se ela for plantada. Por isso aquela pessoa que calcula demais, que pensa demais, se ela vai semear ou não, ela não vai colher nada. Mas existem pessoas que elas talvez não entenderam tudo, mas elas confiam no processo, elas confiam no Senhor, e elas lançam a sua semente e elas recebem colheita daquilo que elas semearam. Por que elas recebem colheita daquilo que elas semearam? Porque elas estão aplicando o processo da obediência. Elas estão agindo em fé. Diga assim comigo: eu preciso agir em fé. Então, queridos, obediência à palavra de Deus é uma expressão de fé. Você não precisa entender o como, você precisa entender o que fazer e qual é o resultado daquilo. Gálatas 6:10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, queridos, nós precisamos considerar que não é para se cansar de fazer o bem. Diga assim comigo: eu não vou me cansar de fazer o bem. Recorrência.
ciclos contínuos de fazendo bem, perseverança em ficar aplicando os princípios, perseverança em ficar lançando a semente. Então, querido, quando você estiver agindo dessa forma, quando você estiver aplicando o bem a todos, sendo intencional e sendo perseverante, o tempo certo de Deus da colheita chegará na sua vida. É isso que nós precisamos entender. Existe um tempo certo de Deus e haverá colheita para os nossos corações. Queria finalizar essa palavra fazendo um desafio para você. Eu ouvi um testemunho essa semana de um irmão em Cristo, que ele, na época do CD, do Discman, quem é que teve Discman? Levanta a mão, deixa eu ver. De uma coisa muito antiga, né? Que às vezes os jovens hoje em dia nem sabem o que é isso mais. Mas eu tive um Discman que eu comprei com o meu primeiro salário, que eu dei, que tinha uns cachorros lá em casa, eles procriaram, nós vendemos os cachorros, e aí o salário da venda dos cachorros, dos Rottweiler, foi comprar um Discman. Queridos, esse homem, ele estava andando na rua ouvindo o álbum do David Quillan. Naquela música assim, quero te ver. Ele estava lá ouvindo, né, com som alto nos seus ouvidos, e ele estava andando na rua. Ele estava andando e ouvindo essa música, que ele queria ver o Senhor, ele estava tão empolgado assim na sua fé, dizendo, Senhor, eu quero te ver. E essa música diz, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero te ver. E nessa hora que ele está ali ouvindo essa canção, o Espírito Santo fala ao coração dele, você quer me ver? Você quer me tocar? Você quer me conhecer? Então, e aí tinha uma pessoa convalescida na rua naquele momento, e ele falou, você quer me ver, você quer me tocar? Então para conversar com essa pessoa. Para conversar com essa pessoa que mora na rua. Sabe quando o Espírito Santo ele fala conosco? É que nem na hora dos momentos dos momentos de dízimo e ofertas, Satanás nunca vai falar para você semear. Se você ouvir, olha, semeia, né? Dá, entrega, pode saber que essa voz é de Deus. Porque Satanás nunca vai ficar falando aí, vai, entrega para o reino de Deus, não. Queridos, mas muitas vezes nós desobedecemos esses comandos do Espírito Santo. E esse irmão em Cristo, ele ouviu esse comando do Espírito para parar o que ele estava fazendo. Você quer me ver? Você quer me conhecer? Então para semear uma palavra de Deus no coração dessa pessoa que está na rua. Porque se você quer me ver, você quer me conhecer, é isso que você deve fazer. Tocar as pessoas com o amor de Deus. Semear o amor de Deus na vida das pessoas. Queridos, eu queria desafiar você nessa semana de uma forma prática, a você semear também na vida de uma pessoa. Abra o seu guarda-roupa. Veja lá uma peça que talvez você usou uma ou duas vezes, uma joia que você usou uma ou duas vezes. Peça ao Espírito Santo, Senhor, a quem eu devo semear? Quem eu devo dar? Ou não é uma peça do seu guarda-roupa, vai lá e compra novinha e semeia na vida de alguém. Quero desafiar você, né? Nós somos uma igreja em célula, em discipulado, a semear a sua vida na vida de alguém, a cuidar da vida de alguém, a semear a sua vida na vida de alguém. Eu queria desafiar você, nós somos uma igreja que tem uma autoestima para com as nossas crianças, está aí hoje o Dia das Crianças. Nós amamos as crianças, nós cremos que nós temos que investir nas gerações. E nós semanalmente, nos grupos de célula, nós estamos recebendo desafios para semear a nossa vida na vida das crianças. Eu queria desafiar você a semear um tempo aqui, ao invés de só todos os domingos estar aqui recebendo da palavra, que é muito bom, mas também semear serviço na vida das nossas crianças. Queridos, uma criança, ela jamais vai parar para te agradecer. Ela vai baixar para dizer muito obrigado porque você está aqui no Pais Kids hoje. Mas essa colheita você vai receber na eternidade. Essa colheita de olhar para as pessoas com amor, com misericórdia, com compaixão, você vai receber na eternidade.
de onde nós haveremos de prestar contas da nossa vida e de onde nós vamos receber. E eu creio que não só na eternidade, mas na nossa vida aqui também nessa terra. Então, queridos, o que você quer que os outros façam, faça você primeiro. Faça você primeiro. Ah, pastor, ninguém me convida para um churrasco. Faça você primeiro o churrasco. Convida o pastor e convida os outros irmãos também. Faça você primeiro. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.